Olá, tudo bem? Bom, desde 2019 eu entrei num processo eu posso dizer que foi de autoconhecimento. Eu decidi empreender, trabalhar em casa, em home office, e, e para poder ficar mais perto do meu filho, curtir o crescimento dele. Na época ele tinha apenas 2 anos. E quando eu fiz essa mudança, né, essa transição, eu percebi, na verdade, que eu tinha uma cobrança muito grande com aquela carreira que eu tinha, né, de sucesso, de muitas realizações, muito trabalho, e sou muito grata pela carreira que eu construí nas empresas onde eu trabalhei. E só que eu tinha essa cobrança, eu ainda queria ter esse trabalho, me dedicar ao trabalho, e tinha a cobrança de também querer acompanhar o crescimento do meu filho, estar mais perto dele, curtir esses momentos com ele. Então, quando eu decidi empreender, eu tinha ainda essa confusão, né, dentro de mim para ser resolvida. E aí entrei nesse processo de autoconhecimento para entender o que vinha de dentro de mim, o que eu queria de verdade, o que é que estava acontecendo, né, para conseguir equilibrar a vida profissional e a vida pessoal. Porque nós temos muitos papéis, né? Nós temos o nosso papel como mãe, como a nossa carreira, como com os cuidados com a nossa casa, com o nosso, no meu caso, meu marido, né? Então, eu tinha também esse meu papel como mulher, né? Eu queria encontrar esse equilíbrio. E nesse processo de autoconhecimento, assim, me ajudou muito a entender o que fazia sentido para mim, né? Então, hoje eu coloco nos meus vídeos o que fez sentido para mim. E uma das coisas que fez muito sentido para mim foi a questão do planejar a minha rotina, né? Então, a gente sabe que trabalhando em casa tem sempre um monte de coisa para fazer, a gente fica com um monte de coisa na cabeça, e daqui a pouco é o filho, e tem as questões da empresa que estava começando, né? As questões profissionais. Então, a gente sempre tem muita coisa na cabeça. E o planejar me ajudou a tirar as coisas da cabeça e organizar uma rotina para que eu conseguisse equilibrar tudo que eu queria fazer na minha vida pessoal, ficar com meu filho, fazer atividade física e me dedicar a uma empresa. Então, quando eu organizei, eu tive clareza de tudo, do tempo que eu tinha à minha disposição, de tudo que eu queria realizar na minha vida, na minha rotina, no meu dia a dia, e consegui trazer isso para minha realidade. Então, planejar me deu clareza, né? Foi um dos pontos assim fundamentais para eu conseguir organizar de fato, ter clareza, ter consistência naquilo que eu queria realizar em todos os meus papéis, tá? Então, me ajudou a equilibrar, planejar uma rotina, uma agenda, planejar os objetivos onde eu queria chegar com a minha empresa, né? Onde eu queria chegar como profissional, me ajudou nesse processo. Então, por isso eu trago muito sobre planejamento, contando sobre o meu dia a dia, como eu planejo minha rotina e tudo mais. Uma outra coisa que me ajudou bastante, né? O que eu digo a gente precisa sempre estar presente naquilo que a gente está fazendo, para a gente ter satisfação, para a gente ter plenitude, para a gente conseguir curtir aquele momento sem estar com um monte de preocupações na cabeça. Então, uma outra coisa que me ajudou muito foi a meditação, né? Meditação me ajudou a ter mais atenção plena, me ajudou a ter mais presença, ter mais consciência, enfim, me abriu a mente para um monte de coisas, né? Eu falo que eu comecei a meditar, quem já passou por isso já deve ter visto os 21 dias do Deepak Chopra, de 21 dias de abundância Deepak Chopra. Eu comecei a meditar com isso. Aí depois decidi fazer um curso no Templo Zulai, que é aqui perto de casa.
Então, fui me aprofundando para conseguir, porque no começo era difícil, e quem está nesse processo aí deve entender que no começo é difícil meditar, se interiorizar, se entender, ficar em silêncio, silenciar a mente, mas no fim me ajudou muito, né, nesse processo. Hoje eu tenho uma rotina de meditação, e a meditação ela me ajuda a ter a atenção plena, a presença. Então, quando eu tô ali brincando com meu filho, eu tô brincando de verdade. Quando eu tô trabalhando, eu tô fazendo aquela atividade sem pensar em tudo que eu tenho para fazer. Então, esses foram os dois pontos que me ajudaram bastante nesse processo, né? De ter o equilíbrio entre o profissional, entre o pessoal, de me entender nesses papéis e conseguir equilibrar esses papéis. Porque a gente fica, na verdade, tentando brigar, né? Ah, não, porque tem que se dedicar 100% à carreira. Ah, não, porque tem que se dedicar 100% à casa. E eu queria tudo isso, né? Eu queria a casa, eu queria o filho e eu queria a carreira. Então, com isso, planejamento e meditação, eu consegui equilibrar o meu dia a dia, me sinto mais presente, né? Quando eu tô com as pessoas, eu consigo ouvir as pessoas. Quando eu tô comendo, né, eu faço o exercício de estar degustando aquilo que eu tô comendo. Não é sempre, tá, gente? Isso não é uma regra, mas eu consigo muito mais do que antes estar num estado de presença plena.